Está, está começando mais um vídeo aqui no meu canal, Vida de Reino. Já se inscreve, envia esse vídeo para seus amigos, para as pessoas que você sabe que precisam conhecer mais do Senhor. E aqui eu tenho compartilhado um pouco mais sobre minha vida, um pouco mais sobre quem eu sou e aquilo que eu estou aprendendo em Jesus. Nesses últimos dias, vocês viram no vídeo anterior, eu tenho estado num desafio de apenas agradecer. Eu quero deixar muito claro que todos os desafios, nada da sua vida tem que ser debaixo de regras. Inclusive, Colossenses fala um pouco sobre isso. Lá diz, né, que as regras elas não podem. Eu vou parafrasear total, vou colocar o versículo certo aí para vocês entenderem. Mas que as regras, essas leis que parecem bonitas, mas são feitas de falsa religiosidade, elas não têm a capacidade de aperfeiçoar a gente de verdade. Então, uma coisa que você precisa entender, você precisa fazer de acordo com uma intenção boa no seu coração. Não é porque, então eu vou começar a ler, fazer tal coisa e Deus vai me abençoar. Não, isso já representa a intenção errada no seu coração. Você tem que ter a intenção correta no seu coração. Qual é a intenção correta? Aprender mais do meu precioso Jesus. Eu lembro, família, eu vou contar isso para vocês, tem até no meu vídeo sobre o relato de alguém que era viciado em prosperar. Tá crescendo esse vídeo. E eu falei um pouco desse vídeo, né, do relato de alguém viciado em prosperidade, em querer prosperar, em mudança de vida, que eu queria, que eu gostava, quero mais finanças, ter uma vida de riqueza. E eu lembro de um dia que o Senhor ele falou comigo na parábola do semeador, e na parábola do semeador fala que uma das sementes caiu numa terra que era boa, mas aquela terra ela crescia entre os espinhos, e quando aquela semente ia crescer, os espinhos sufocavam, matando a semente. E Jesus ele depois vai explicar para os discípulos, ele diz, olha, isso aqui é a pessoa que tem um coração bom, tá semeando, a semente correta cai no coração, a pessoa começa a frutificar para o reino de Deus, começa a crescer, mas os enganos, os desejos pelas riquezas e materiais começam a pegar no coração dessa pessoa e impede de crescer essa semente poderosa. E eu lembro que uma vez o Senhor falou comigo, enquanto eu orava, declarando, eu lembro que eu declarava, Deus, eu vou prosperar, é riqueza. Eu declarava, e o Senhor falou nessa passagem de uma maneira muito clara comigo. Os que caem, os que querem a riqueza caem nesse engano, eles são como a semente que caiu e está crescendo entre os espinhos eles sufocam. Deixa eu te falar uma coisa com sinceridade nesse vídeo. A sua provisão, ela depende totalmente da confiança em Deus. E existe uma coisa que você tem que aprender nesse vídeo, é aprender a confiar no seu Pai. Hoje eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 1, versículo 3, que por sinal eu estou gravando esse vídeo e foi uma das madrugadas que eu fui dormir um pouco mais tarde com meu filho e é muito doido as orações que você faz, né? Eu lembro que antes de dormir eu estava aqui, Jesus, eu quero passar a madrugada acordado. Porque eu, Pedro, tenho uma dificuldade muito grande, que é com relação ao sono, o qual, cara, se eu dormir é muito difícil me acordar. E é muito difícil acordar de madrugada, é muito difícil mesmo. E eu durmo muito rápido. Então eu fiz a oração, falei, Deus, eu acredito, essa noite eu vou ficar acordado. Eu quero perder o meu sono. Olha a oração que eu fiz, olha o que eu estava falando com Jesus. Eu quero perder meu sono. E quando eu deitei na cama, eram umas 3h30 mais ou menos, e eu precisava acordar umas 6 horas, já estava perto de acordar. O sono não veio, eu não sei se eu fiquei uns 20, 30 minutos acordado, ou até mais, não sei. Mas eu botei um versículo na cabeça, eu fiquei meditando, que era Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz assim, o Filho é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E eu fiquei pensando nesse versículo. E esse versículo é uma passagem que você pode separar ela em algumas partes e meditar essas partes e trazer para o seu coração a revelação de quem Jesus é. Em alguns vídeos eu tenho falado muito disso, que eu e você a gente não consegue confiar e não consegue receber a provisão de Deus porque nós não olhamos para Deus da forma correta. A gente não crê na suficiência, na bondade total que existe em Jesus e é por isso que a gente fica ansioso, preocupado. Essa é a verdade, cara. Porque nós não cremos que Deus é bom o suficiente. Ponto final. Porque se eu e você a gente cresce, se apegasse na certeza que Deus é bom, a gente não andaria ansioso por nada, cara. Não andaria preocupado com nada. Não teria necessidade de estar preocupado. Mas o ponto é,
Eu não conheço a Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero confiar. Olha para Jesus. Jesus, ele é a expressão exata de quem Deus é. Colossenses vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus diz para os discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. Tem muita gente que faz a distinção, não, Jesus é de um jeito, é bonzinho, Deus é mau. Cara, as coisas que não dá para entender, velho. Mas olha para Jesus, Jesus veio revelar quem é o Pai. Você se achega a um Pai com confiança, de um Pai que te disciplina, de um Pai que cuida você para o seu bem. Para o seu bem, para a sua saúde, para a vida eterna, cara. Para um Pai que está preservando você. Então aqui diz, Hebreus capítulo 1, versículo 3, por que esse versículo vai virar a sua chave na sua vida de oração, na sua vida de provisão, enfim, no que você for fazer? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Primeiro é isso. Jesus é a expressão exata, não é a expressão maior de Deus e nem menor de Deus, é exato. Exatamente quem Deus é, você olha para Jesus e você entende. Sabe por que você tem que estudar a história de Jesus? Quando você estudar a história de Jesus, você vai aprender a confiar em Deus, velho. Escuta isso aqui que eu estou te falando. Pedrão, você fala porque você confia 100%? Não, claro que não. Eu sou ser humano. Cara, se eu realmente confiasse 100%, eu já não estaria aqui, cara. Eu não estaria na Terra. Eu estou aqui e a Terra só está porque a gente é errado. A gente está aqui por causa disso. Porque o dia que a gente se tornar perfeito, a gente vai subir com Jesus. Então, lembra disso aqui que eu estou te falando. Eu não confio em Deus. Vamos estudar a palavra, vamos estudar Jesus, vamos conhecer Jesus, vamos atrás de Jesus, que ele veio revelar quem Deus é. Primeiro ponto é esse. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. É a expressão exata de quem Deus é. Aí a gente entra na segunda parte, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E aí, cara, é engraçado porque na madrugada eu fiquei meditando na primeira parte, o Filho é o resplendor da glória de Deus. Quando eu acordei, eu estava fazendo café, eu estava meditando no quê? Nisso aqui, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ai, Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor sustenta a minha vida hoje por meio da sua palavra poderosa. Posso te falar uma coisa, o Espírito, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele não para de orar por você. Jesus não para de orar por você, cara. Você tem noção que você tem alguém, um advogado, tem alguém te protegendo agora nesse momento? Você tem noção que tem alguém que está orando por você incansavelmente? Enquanto você está saindo, está preocupado se as contas vão dar certo, se você vai conseguir, se isso vai dar... Cara, tem alguém que está orando por você nesse exato momento. Você tem noção disso? O que o diabo ele quer é trazer uma vida de confusão para você. O que Satanás quer é trazer uma vida de falta de confiança, cara. É trazer uma vida de, mano, Deus não se preocupa tanto, Deus não cuida tão bem de você. Lembra disso aqui que a gente está lendo. Se você está vivo hoje é porque você está sustentado na palavra. Deus está te sustentando por meio da própria palavra dele. Aí, Deus, então quer dizer que para minha provisão vir eu preciso da sua palavra? Sim. A palavra de Deus está sendo sustentada. Eu quero trazer com vocês outro estudo de uma passagem que por vezes ela é mal interpretada, que é quando Jesus ele fala assim, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus fala isso, se eu não me engano, em Mateus 4, na tentação do deserto. Se você for ver o original dessa passagem, que diz lá em Deuteronômio 8, se eu não me engano, o contexto é outro, cara. O contexto é a provisão de Deus. Ela vem quando Deus abre a boca, quando Deus fala. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus é onde vem a sua provisão. O seu sustento está porque Deus está falando. Aí você pega e junta com essa passagem, sustentando todas as coisas com sua palavra poderosa, você descansa. Porque você sabe que Deus está intercedendo por você nesse exato momento. Você sabe que a sua provisão, cara, ela já é uma verdade. Deus já está falando isso para você. Você precisa descansar e confiar. Às vezes, por maior parte das vezes, não é às vezes, sempre a gente quer as coisas no nosso tempo, cara. Só que querer as coisas no nosso tempo vai dar um espírito de falta de contentamento em nós e uma falta de contentamento nos afasta de Deus, cara. Não, porque eu quero isso agora, busca a presença de Deus. Lembra do vídeo anterior? A oração de Paulo é, eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê o Espírito, vos dê um Espírito de sabedoria e de revelação do seu pleno conhecimento. Para que isso? Para conhecer mais de Jesus. Esse é o objetivo.
foque em conhecer mais a Jesus. E quando você foca em conhecer mais Jesus, tudo que você precisa, suas necessidades, elas serão supridas. Porque Deus está sustentando a sua vida por meio da palavra poderosa dele. E aí a gente entra para a última parte que o escritor de Hebreus ele deixa, né? Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita na majestade, nas alturas. Por que isso aqui é importante? Purificação dos pecados é uma coisa que eu vou falar, vou fazer um vídeo para falar disso. Na ótica da nova aliança, o que é isso? As pessoas, cara, não acreditam verdadeiramente nisso. Nós não acreditamos verdadeiramente que a gente é purificado em Cristo. Porque, primeira garantia, às vezes a gente cai nas mesmas coisas sempre. Se a gente acreditasse realmente que nós fomos purificados, a gente venceria isso. A gente entenderia, na verdade, que já foi vencido. Não que eu vou ter que vencer, já foi vencido. Quando o meu coração acredita nisso, eu me aproprio daquilo ali, a minha vida muda. É o que acontece lá em Romanos 12:2, que eu tenho que fazer um vídeo para falar disso. Da mudança de mentalidade, como que acontece a mudança de mentalidade na palavra, a renovação da mentalidade. Inclusive, estou escrevendo um vídeo sobre isso. Escrevendo um livro sobre isso. O ponto é, cara, acredite, Jesus realizou a purificação do meu e do seu pecado. Foi realizada a purificação. Ele foi lá, ele nos purificou. Aí o que diz? Ele se assentou à direita de Deus, na majestade, nas alturas. Isso significa o seguinte, depois da obra de purificação, do meio do seu pecado, Deus assentou. Jesus se assentou à direita de Deus. O que é o assentar? Anota aí no seu caderno. Assentar é igual a descansar. Ou seja, depois que Jesus ele cumpriu a missão que era para cumprir, que era me purificar e te purificar por meio do seu sangue, ele se assentou, ele descansou. Ele sentou, ele falou, finalizou. Por isso que Jesus ele grita na cruz, está consumado, tudo já foi pago. Você tem noção que para você a sua provisão já foi pago, cara. A sua saúde já foi pago. A sua alegria já foi pago. A depressão já foi pago, ele já venceu a depressão na cruz. Está consumado, finalizou e Jesus se assentou. Ele está em posição de descanso, cara. Porque não existe mais nenhuma batalha. Agora tudo já foi finalizado em Cristo. Guarda seu coração, amado, guarde seu coração, amada, confie na palavra do Senhor, confie que Jesus já fez tudo o que precisava fazer. Ah, mas e as batalhas espirituais? Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Sabe o que é engraçado? Às vezes eu ligo a câmera e eu falo, cara, o que eu vou falar? Aí eu abro a Bíblia, leio uma passagem ou outra. Eu não faço roteiro para gravar, isso é um erro meu, tem que ser mais organizado. Só que o ponto é, eu tô aqui gravando, tá vindo um monte de ideia. Outra coisa sobre batalha espiritual é isso, eu tenho que fazer um vídeo. O diabo está se levantando. Cara, tem muita gente que dá muita capacidade para o diabo, o qual ele não tem. Dá muito armamento e autoridade para o diabo, o qual ele não tem. Você precisa entender, Jesus pisoteou. Olha só, quase quebrei as coisas. Jesus pisoteou o diabo. E ele não tem mais autoridade sobre a minha e sobre a sua vida. Tema para um próximo vídeo. Se inscreve aí para me ajudar, comenta se você está gostando, se esse vídeo está sendo bênção na vida de vocês, essa série de vídeos. E tamo junto. Grande abraço, se inscreva, liga as notificações aí, tamo junto.